noite, irmãos. Meu nome é Wesley, eu agora estou com 43 anos, mas essa história que eu vou contar começou há 4 anos. E o pastor gentilmente me deu alguns minutos para, além do testemunho, falar umas palavras que eu queria trazer aqui para a igreja sobre medos, sobre como vencer o medo. E, inclusive, a primeira pessoa que falou sobre essa história do Wesley tem a ver com uma vitória com medo. Foi a pastora Claudinha, não sei se ela lembra. Mas o pastor começou falando algo muito importante. Nós todos temos medos. Isso é normal. O problema é quando o medo nos escraviza. O problema é quando chega o dia mau, quando a gente acha que está no controle das coisas e deixa o medo nos dominar. Esse é o problema. Então, há uma relação entre nós acharmos que estamos no controle, com o medo tomar conta. Na realidade, a existência de um medo paralisante, esse é o problema, tira a nossa energia, tira a nossa alegria. O lado bom do medo é essa questão de nos deixar alerta no perigo, ok. Mas se ele tomar a nossa paz, isso não vem de Deus. E é isso que eu pretendo falar um pouquinho essa noite. Eu vou ler agora um pouquinho do meu testemunho. Em março de 2021 eu tive Covid. E foi uma bênção. Foi uma bênção ter Covid. Porque depois do isolamento eu fui à médica, ela escutou os pulmões, tudo certo, vida que segue, né? Não, ela falou, Wesley, vamos fazer um exame só para ver a imagem. Estou escutando aqui, não está dando nada, mas vamos fazer a imagem. O resultado desse exame foi devastador. Mostrou nódulos no fígado e nos pulmões, com características de lesões secundárias, ou seja, metástases, nada relacionado à Covid. O chão simplesmente desaba ao receber uma notícia dessa. E vejam, se eram metástases, onde o câncer teria começado? Ainda tinha que se descobrir isso, não é mesmo? Depois de diversos exames, com diversas especialidades, 2 biópsias de fígado, chegou-se ao diagnóstico. Eu tinha um câncer raríssimo, de nome complicado, pouco estudado, que não tem nem protocolo para ser tratado. O nome é hemangioendotelioma epitelioide. Naquele momento, eu tive medo. Medo de morrer, medo de deixar minha família desamparada. Mas, irmãos, Deus colocou diversos anjos no meu caminho. Nessa época inicial, em que ainda não sabíamos qual era o tipo de tumor, a minha sogra, que tinha vindo morar em Cascavel há pouco tempo, ela me contou, me relembrou, que 2 anos antes, ela estava participando de uma oração em Belém, onde ela morava, e um pastor disse, hoje eu quero orar por alguém de nome Wesley. Quem é? Ela falou, é o meu genro. Deus está fechando a sepultura dele, livrando do mal, disse o pastor 2 anos, esse pastor lá em Belém, 2 anos antes do diagnóstico. Um dos piores dias durante esse deserto foi receber a notícia de que havia metástases no cérebro. Não sei nem explicar como é receber essa notícia, como é impactante. Mas desde o início eu fui recebendo palavras de bênção dos irmãos. Uma que me marcou foi aquela que está em Lucas, capítulo 8, em que Jesus trouxe a filha de Jairo de volta à vida. Tudo é possível no nome dele, de Jesus. Outra palavra que eu recebi foi uma oração pelo telefone. Deus liberou palavras de conhecimento através de um pastor que eu não conheço pessoalmente. Nunca falei com ele além naquele momento. Durante a oração, pelo telefone, ele falou coisas que não tinha como ele saber. Como o endereço que eu morava há anos atrás. Ele disse, Deus está cuidando de você desde o dia 16 de outubro de 1981. Esse é o meu aniversário, irmãos. É o dia do meu nascimento. Creio que Deus estava me confortando naquele momento. Diante de tantas adversidades, tantas notícias ruins, era como se Ele me dissesse, descansa, pois eu estou no controle. Naquela época, abril de 2021, estávamos com diagnósticos em mãos, mas como era algo muito raro, a principal questão era com que médico tratar? Quem já tratou no Brasil esse diagnóstico? Só para vocês terem uma ideia, a gente põe na internet as coisas, a informação que deu é 15 casos por ano nos Estados Unidos.
Imagina, então, em tese, no Brasil, que imaginei que poderia ser menos ainda. Não havia dados sobre o Brasil. Mas Deus cuidou mais uma vez, irmãos. Pedi indicações para algumas pessoas diferentes. E 3 pessoas que não se conhecem indicaram o mesmo médico. Isso tranquilizou meu coração. Decidiu-se então que eu faria uma radiocirurgia cerebral e depois quimioterapia. A radiocirurgia foi em maio de 2021. Eu deitei em algo como uma maca. Minha cabeça foi presa nessa maca e eu não podia me mexer absolutamente nada. Fechei os olhos, eu estava em oração, cantando louvores na minha mente, em adoração. Foi quando, eu não sei se foi uma visão, mas eu contemplei 5 anjos e uma pessoa que não me deixou ver o rosto. Eram 3 anjos de um lado, 2 de um outro, e essa pessoa que estava com as mãos em cima de mim. E eu tentava ver o rosto e eu não conseguia. Eu creio que era Jesus. Suas mãos estavam sobre o meu corpo. Os anjos, eles estavam mais próximos do teto da sala, como que pareciam ser trombetas. Eu estava de olhos fechados, contemplava essa cena enquanto a radiocirurgia ocorria. Louvado seja o nome do Senhor. O tratamento estava apenas começando, mas eu estava em paz. Foram 27 sessões de quimioterapia. Com a graça de Deus, não precisei me afastar do trabalho. Cada um tem o seu jeito de ser, mas se eu puder aconselhar quem esteja passando por algo parecido, aconselharia a não mudar nada na rotina, se os efeitos colaterais permitirem. Nossa postura tem que ser de vitória, cabeça erguida, vamos enfrentar. Temos Cristo ao nosso lado e irmãos que trazem força nos momentos difíceis. Outro momento muito complicado nesse processo foi em fevereiro de 2022, quando eu tive que fazer uma nova biópsia. Houve uma intercorrência, um grande sangramento, quase entrei em choque, quase morri, mas o Senhor me sustentou. Continuando o tratamento, fiz um procedimento no fígado. Iniciei quimioterapia por comprimidos. Isso já é maio de 2022. Nesse tempo, todos os exames mostravam o tumor em atividade. Em outubro de 2022, 1 ano e meio depois do diagnóstico, era o momento de novamente repetir os exames. Um dos exames que eu faço é o PET scan. É um exame complexo que dura várias horas. Eu já tinha feito 5 desses exames que mostravam todos o tumor em atividade. No entanto, para a honra e glória do Senhor Jesus, o exame de outubro de 2022 mostrava que o tumor não estava em atividade, estava parado, estabilizado. Atualmente, estou há cerca de 2 anos e meio com quimioterapia oral, tomando comprimidos todos os dias. Os médicos não falam em cura, falam em estabilização, necessidade de acompanhamento. Se o propósito de Deus for que eu faça exames periódicos, que tome o medicamento, amém, glórias ao seu nome. Tem alguns efeitos colaterais, o mais visível é ter mudado a cor da minha pele, porque eu sou moreno, com cabelo preto. Mas o que importa é saber que o Senhor está operando milagre em mim. Inclusive, há cerca de 1 ano, outra coisa maravilhosa aconteceu. Eu estive num evento de adoração a Deus e uma pessoa que não me conhecia, ela chegou, orou, botou os braços em mim, começou a orar por mim e falou: Deus está mandando lhe dizer que você foi testado e que essa sua cor não é sua, foi Ele que lhe deu. Eu ouvi chorando essas palavras, adorando o Senhor. Algo que me perguntam muito é como aguentar um diagnóstico desses e mesmo assim ficar bem. Além do conselho de tentar não mudar a rotina, eu aconselharia que não concentre a sua vida em torno do diagnóstico. Não faça disso um pensamento constante. Pelo contrário, viva com a certeza de que sua vida está nas mãos de Deus. Viva normalmente, continue o ministério na igreja. Também é importantíssimo ter alguém do seu lado, como eu tenho a Renata, minha esposa, que me levantava nos momentos que eu estava para baixo. E é importantíssimo descansar em Deus, confiar, ter um pensamento positivo. Vejam esse ensinamento da palavra, Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, quando se fala em pedir sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Meus irmãos, quando passarmos por provações, que não tenhamos mente dividida, mas sim mente de vitória, de certeza do cuidado de Deus na nossa vida.
Nosso Pai é o Deus do impossível, com poder para fazer milagres, não importa o quão difícil pareça a situação. Amém? Aleluia. E Deus vai nos surpreendendo, né? Hoje foi um dia de consulta online com o médico em São Paulo. E hoje foi a primeira vez que os exames mostraram não só a estabilização, mas uma redução do tamanho dos tumores. Foi hoje. Foi hoje. Arthur, você tem aí a foto? Só para mostrar para o pessoal que não me conhecia. Esse sou eu. Esse sou eu antes do tratamento. Obrigado. Se puder voltar ali nos slides. Bom, então eu queria falar para vocês, meus irmãos, só algumas coisinhas em relação a como eu enfrentei isso, tá? E queria tentar ajudar se alguém estiver passando por batalhas. A palavra de Deus nos ensina que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Então, qual é a questão? O dia mau, ele vai chegar para todos nós. A tribulação chega para todos, cada um de uma forma diferente. O que é importante? A gente ter reservas espirituais para quando o dia mau chegar. Nós não temos que nos desesperar. E aí eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Se o dia mau vier amanhã, você vai se desesperar ou você vai confiar? Alguns versículos sobre o medo na Bíblia. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. Não temas, pois eu estou com você. Não temas, pois sou seu Deus. Agora, se vocês me perguntarem, estou com medo, enfrentando uma batalha, o que eu posso fazer então? Quero primeiro falar o seguinte: ninguém vai chegar à vitória pensando em derrota. Não vai. Então a gente tem que ter um pensamento positivo, um pensamento de certeza de que Deus pode fazer. Deus vai fazer? Não sabemos, mas Ele pode fazer. Então, a importância de nós termos o domínio próprio. Aquilo que o pastor falou, de não nos desesperarmos, a autodisciplina. Porque se o medo toma conta de nós, o medo não vai impedir a morte. Ele impede a vida. Impede que a gente viva de modo pleno. Então não deixa o medo dominar nos momentos difíceis. Confie no Senhor. Qual seria então a receita bíblica para combater o medo? Qual o versículo-chave? Seria esse aqui, que o pastor falou. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então a receita é o poder de Deus em nós. Nós confiarmos no poder de Deus, de que Ele pode fazer. O amor entre nós, entre os irmãos. Quantas e quantas orações. Quantas pessoas aqui, eu tenho certeza que oraram por mim. No momento mais complicado, há 3, 4 anos. O relógio de oração com meu nome. Pedindo oração no culto com meu nome Wesley. Isso é o amor entre os irmãos. E o que vem de nós, a autodisciplina. Nós não nos desesperarmos, porque Deus está no controle. Agora, o que eu aprendi sobre essa questão é que os medos normalmente vêm de mentiras. Mentiras que nós acreditamos. Um exemplo, por exemplo, alguém que acredite que por ter um problema com o pai, com a mãe, uma questão de rejeição, se sente rejeitada por Deus. Isso é uma mentira. Qual é o problema de acreditarmos em uma mentira? A parceria com a mentira abre brecha para o medo. Então, como a gente vai se livrar dos medos? Há três passos. Você tem que descobrir qual é a mentira que você acredita, renunciar a essa mentira e trocar por uma verdade da palavra. A descoberta é o primeiro passo para se libertar do medo. Você tem que se perguntar: há alguma mentira em que eu esteja acreditando? E cada um vai ter a sua. Seja porque o mundo nos passou, seja porque a gente está acreditando em algo que não vem da palavra de Deus, você renuncia. Faça uma oração com toda a fé, renunciando a essa mentira.
No caso do exemplo, essa pessoa deveria fazer: eu renuncio à rejeição que eu sinto, porque isso não é de Deus, Deus me ama. E você troca por palavras, pela palavra, verdades da palavra. Só algumas, a palavra de Deus está repleta de verdade, não é mesmo? Algumas verdades: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é uma verdade da palavra. Aqueles que têm problemas com pensamentos, pensamentos que não gostariam de ter, pensamentos pecaminosos, finalmente, irmãos, tudo que for verdade, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa é a verdade da palavra sobre pensamentos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde vocês andarem. Então, eu queria terminar falando que descansa. Quando o dia mau chegar, tenha reservas espirituais, porque o dia mau vem para todos, a tempestade vem, a tribulação vem. A questão é como você vai reagir diante do dia mau. Quem está no controle da nossa vida é Deus, então a gente tem que descansar, confiar de que Ele está no controle. Eu queria até mostrar para vocês o seguinte: se vocês soubessem que nesse ponto da vida vocês estão debaixo da vontade de Deus, seja familiar, financeiro, emocional, caminhada, e esse ponto aqui, você vai viver mais, você vai ter mais bens, mas essa não é a vontade de Deus para você. Qual que você escolheria? Eu quero estar debaixo da vontade de Deus, não é mesmo? Então por que a gente vai se desesperar? Por que a gente vai deixar de confiar que Ele está à frente de tudo? Então a solução está em Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, nós temos a chave para não sermos escravos do medo. Amém, irmãos? Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, Wesley. Glória a Deus. Ficou estiloso esse cabelo, não ficou? Platinado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer pela vida dele. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do Wesley, Senhor. Obrigado por esse milagre, pela tua mão poderosa sobre a vida dele, Senhor. O Senhor é um Deus de graça, de bondade, Senhor. E a tua palavra nos promete que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, continua abençoando a vida dele. Senhor, usando a vida dele como um testemunho do teu amor, do teu poder, Senhor. Senhor, restaura a cada dia a saúde dele, como o Senhor já tem feito. Abençoa a vida dele, toda a sua casa, seu trabalho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Wesley.